Olá, sou Camila, trabalho com arquitetura comercial e tenho trazido aqui alguns vídeos para a gente conversar sobre os recursos, ferramentas, tendências, feiras e eventos, todo o universo da arquitetura comercial, para que o arquiteto, o design que queira trabalhar nessa área consiga entender esse mercado, ter informações e conhecer um pouquinho desses recursos. Nós conversamos anteriormente sobre as tendências que foram trazidas na NRF para o varejo nesse ano. E nós estamos agora discutindo cada uma de uma forma mais profunda, só que de uma forma um pouco diferente. Nós estamos contextualizando nessa realidade que a gente está vivendo de isolamento social e já fazendo uma interface das previsões de mudança do comportamento de consumo do consumidor quando ele voltar à sua rotina. O tema que a gente vai conversar hoje é centralidade no cliente e humanização. Por que que isso se tornou um tema tão importante? O ser humano, ele vem sendo esquecido desde a Revolução Industrial como centro de atenção das ações. A máquina foi durante muito tempo protagonista, depois a gente teve a tecnologia, agora esse cenário, esse mundo digital. E nesse momento, principalmente acelerado por essa questão que a gente está vivendo dessa pandemia, o homem está voltando ao centro das atenções. Por quê? Gente, tudo é feito para o homem, tudo é feito para pessoas. Então não adianta a gente querer trabalhar com achismo do que o consumidor quer, do que as pessoas precisam. A gente precisa entendê-lo a fundo. Entendê-lo a fundo significa ter empatia, perceber a sua necessidade de cada público, em cada mercado, dentro da sua regionalidade, para a gente conseguir oferecer soluções que sejam relevantes. E aí, nesse contexto, as marcas têm trabalhado para conseguir gerar essa conexão com o consumidor e construir uma relação mais sólida. Bom, o que acontece hoje, né? A gente está trazendo um conceito de que as marcas elas não podem mais estar preocupadas com o individual, com o seu lucro. Ela tem que estar preocupada com o coletivo. Né? Tudo que você faz de ação, você tem que olhar para o coletivo e entender quais são os seus interesses e não direcionar as ações para o interesse comercial e venda e crescimento do negócio. Isso tem que ser uma consequência dessa construção de relacionamento. Então, o digital, ele tem essa possibilidade de relacionamento, as pessoas estão todas conectadas com a marca, conectadas com o mercado, mas de uma forma muito superficial. Então, dentro desse conceito de humanização, o desafio é a gente conseguir construir relações mais profundas, mais sólidas, mais reais, né? De pessoa para pessoa mesmo, e aí no caso, pessoa para marca. Até as marcas estão passando por esse processo de humanização, para que ela consiga se comunicar com o consumidor de uma forma muito mais direta, muito mais afetiva. Então, a marca que conseguir mostrar para o consumidor tudo que ela está oferecendo de benefício para os seus colaboradores, para o entorno, para a sociedade, ela vai sair aí na frente, porque o consumidor ele vai consumir o produto dessa marca, entendendo que ele também está fazendo um bem e convertendo um bem para a sociedade, para esse entorno, dentro dessa ação que essa marca está fazendo. Então isso realmente é um diferencial que as marcas vão ter que trabalhar daqui para frente, porque o produto saiu do centro e o homem, as pessoas foram para o centro dessa relação. Bom, o que a gente falou até agora? Nós falamos de construção de branding, de significado, de atitude das marcas, da sua postura dentro do mercado. E como que a gente leva isso para a arquitetura comercial, para o ponto de venda? Bom, o arquiteto por si só, ele tem uma característica meio intuitiva, né? A gente tem uma leitura diferenciada de tudo que acontece à nossa volta em função do nosso olhar que já é treinado para isso. Mas a gente tem que ser realista de que o ser humano é muito complexo, né? As sociedades, as comunidades,
elas criam relações muito específicas e a gente precisa fazer um trabalho de entendimento mais profundo disso para conseguir ambientar isso, materializar isso no ponto de venda, que é onde nós vamos entrar efetivamente. Então, nós temos aí a neurociência, com alguns recursos, estudos de comportamento do consumidor, processo de tomada de decisão, que são muito interessantes e relevantes para a gente, para entender o que esse nosso consumidor quer, o que ele espera. E agora nós temos alguns recursos também de tecnologia, equipamentos, nós vamos conversar uma hora bem específica sobre isso, para conseguir fazer essas medições e fazer essa leitura de uma forma mais precisa do consumidor, né? E aí, quando você levanta o que ele quer, você entende o que ele quer, você entende como que ele espera, o que ele espera do espaço, a gente consegue oferecer algo mais adequado para ele nesse relacionamento. Então, o que a gente tem que colocar o consumidor, né, entender esse empoderamento dele dentro desse contexto. Então, ele que escolhe o que ele quer. Ele que diz o que ele quer, ele que diz onde ele vai consumir. E a gente simplesmente entende, né, traduz, faz cria uma estratégia para oferecer para ele, dentro das possibilidades da marca, dos seus objetivos no mercado, de como que a gente vai envolvê-lo e oferecer isso. Então, eu tracei aqui alguns pontos para comentar de como que nós, arquitetos, conseguimos fazer essa humanização do nosso espaço, do nosso ambiente, e depois eu vou trazer uma marca bem bacana como referência para todo mundo aí dar uma olhada na internet e entender melhor isso que a gente está falando. Então, a gente tem que, dentro da neurociência, a gente entende que o consumidor, nós, né, seres humanos, as pessoas, a gente só faz a leitura do espaço daquilo que faz parte da nossa referência, da nossa memória. Então, quando eu entendo esse consumidor, eu vou propor espaços adequados para ele, e não para o meu gosto, e não para a minha realidade, e não para a minha essência, como para o meu olhar de arquiteto, mas sim o meu olhar traduzido para o contexto dele. Porque aí, quando a gente consegue levar esses elementos do seu cenário, da sua realidade, a gente constrói a relação de pertencimento com esse espaço. Então essa conexão é muito intensa, porque ele sente que aquilo ali é para ele, né? E a gente tem, a arquitetura tem a capacidade de envolver o consumidor nesse sentido. A gente tem que proporcionar conexão e socialização no ponto de venda. Nós já entendemos anteriormente que o ponto de venda, ele deixa de ser o ponto para realizar o comércio. Então, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente cria ambientes? E aí existem diversos recursos, semiótica, gestalt, que nos explica isso, que traz isso pra gente, e aí comportamento do consumidor, neurociência, enfim, para a gente conseguir promover isso dentro dessa essência, dessa marca e desse negócio. A gente também tem que colocar o consumidor em contato com a raiz dele e com a raiz humana. O que é isso? É essa oferta de um ambiente mais conectado com a natureza, onde a gente trabalha a luz natural, onde a gente trabalha a vegetação, onde a gente trabalha a circulação de ar, o visual, né, que seja mais relacionado com esse meio ambiente natural nosso, os toques, os materiais. Eu sempre fui bastante questionadora quanto ao uso desses materiais sintéticos que a gente tem como recurso para a arquitetura hoje. Eu acho que não tem nada como a madeira ser madeira, o seu toque, tudo que ela passa, os elementos, né, a pedra mesmo, e a gente não ficar trazendo todos esses recursos de produtos sintéticos, porque a gente quebra um pouco essa conexão. Então isso é extremamente interessante ser usado. Os recursos sensoriais, né? E aí os recursos sensoriais, eles têm um poder muito forte de evocar a memória desse consumidor. Então, de novo, para a gente evocar a memória dele, a gente tem que conhecer ele, conhecer as suas necessidades, o seu cenário, o seu contexto.
Por isso que sempre olhar para o consumidor no centro, para a pessoa, para o ser humano, no centro de todos os nossos questionamentos, para entender o que ele precisa para a gente conseguir ofertar. Então, dentro desse cenário, com esses recursos que eu citei, a gente consegue construir uma ambientação acolhedora, aconchegante, imersiva e que cria essa relação de pertencimento. E tudo isso dentro do propósito da marca e dentro das necessidades desse consumidor. Eu vou trazer uma marca bem interessante aqui, que é a Universal Standard. É uma marca totalmente inclusiva de moda feminina, que trabalha tamanhos grandes para levar para a consumidora essa possibilidade dela ter acesso a tudo que todo mundo tem sem exclusão, sem diferenciação, né? Aliás, inclusão, né? É uma moda totalmente inclusiva. E aí, observando os espaços da loja, eles são extremamente acolhedores, tem cara de casa. E essa loja, ela promove eventos, ela promove interação, ela atende com hora marcada. O provador é praticamente um ambiente da sua casa, o seu closet grande, acolhedor, um toque no piso agradável, uma poltrona aconchegante, para que a pessoa se sinta totalmente acolhida ali naquele ambiente, se sinta bem e consiga valorizar o seu melhor. Então, tudo é pensado, toda essa ambientação para trazer esse aconchego, esse conforto, esse cuidado para essa consumidora. E aí eles têm uma relação de negócio extremamente interessante. Eles trocam o produto sem custo, por tamanho diferente, se for necessário, depois de um tempo de uso. Então, gente, quer uma coisa mais humana, mais cuidadosa, mais delicada do que isso? Então, isso é uma referência que a gente não precisa sair copiando por aí. A gente tem que entender o mindset que foi trabalhado nessa marca, nesse ponto de venda, para construir essa conexão e usar o mindset para construir isso no nosso projeto, do nosso consumidor com a marca, dentro das necessidades deles, daquele cenário dele. Então, é bastante desafiador, mas é extremamente interessante. E a gente, né, falando do que eu já trouxe aqui, isso não é uma tendência, isso é uma realidade. Isso está extremamente consolidado. Não dá mais para pensar projeto sem usar desse conceito, sem usar dessa ferramenta, enfim, e colocar ela ali fortemente no nosso projeto, tá bom? Então, eu espero que tenha sido bem interessante aí esse tema. E dúvidas, sugestões, vamos conversando. E vou deixar aqui o link para vocês acharem aí esse material e darem uma olhada. Muito obrigada!